A Convenção Sinergia, que reuniu dirigentes e funcionários do Cicobi Central, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, teve a participação do Zico, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Destacamos um trecho da coletiva de imprensa, concedida aos jornalistas catarinenses, em que o Zico fala sobre a realidade, os desafios e as perspectivas profissionais para o jogador de futebol. Eu acho que, primeiro de tudo, os pais têm que se preocupar com a educação, com a escola, com os valores morais das crianças, dos jovens, da sua casa, dos seus filhos. E, lógico, eles bem preparados, eles podem ter sucesso em qualquer atividade, assim como no futebol. Que não pode é que o garoto joga bem, de repente você bote o garoto para ser a solução do seu problema, da sua família. O que muitas vezes a gente vê é que um jogador de futebol ganha muito dinheiro e tal, mas isso é uma grande ilusão. Se você for contar a quantidade de profissionais no mundo que tem sucesso. Se você vai ver a quantidade de jogadores, você não pega 10% de jogadores que têm sucesso. Jogadores que se dão bem, jogadores que conseguem bons contratos, boas publicidades. Quando você vai ver, por exemplo, no Rio de Janeiro, 80% dos jogadores ganham salário mínimo. Então ele vai ter que ralar, sofrer, tem que estar disposto a ultrapassar aquelas barreiras, se preparar para chegar a uma condição melhor para ele poder dar uma tranquilidade para a família, sabe? Então é lógico que os garotos que estão em times grandes, às vezes chegam mais rápido, mas o pessoal esquece da quantidade de gente. Tem grandes jogadores que, se você não fomentar equipes pequenas, não fomentar equipes de bairro, equipes que dão a primeira oportunidade para o atleta, vai ser difícil ele chegar num time grande. Os 10 últimos jogadores que jogaram Copa do Mundo pelo Brasil foram também formados por equipes que ninguém ouviu falar. Você já ouviu falar em CFZ do Rio alguma vez? Sim. Então, você sabe porque era o meu time. O Bruno Guimarães foi formado lá com 12 anos, ele teve a primeira oportunidade. O Marlon Freitas, que levantou a taça do campeão da Libertadores do Botafogo, com 11 anos, 9, ele teve a oportunidade de jogar na escola de futebol 5-10. E se você não tiver isso, os garotos não chegam e não se motivam para jogar futebol. E dentro desses 10 maiores de que jogaram Copa do Mundo, só tem um clube que é conhecido hoje, que foi o Mirassol, que subiu agora para o primeiro. O resto é tudo de times desses que ninguém sabe qual é. E querem acabar com isso, como se só os grandes existissem. A maioria desses grandes jogadores, eles saem desses clubes, aí vão para os clubes grandes, pelo destaque. Então temos que fomentar o futebol nessas áreas, que aí o garoto vai jogar ali no bairro dele, na rua e tal, nas quadras que existem, para ele se destacar, ser visto. Eu fui visto jogando um futebol de salão no meu bairro. Lá e tal, o cara viu, vamos lá, me levou para o Flamengo. Se não tivesse aquele time lá para eu jogar, aonde que eu ia parar?